Então agora vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 12, e vamos ler do verso 1 ao verso 11, que será a nossa base para este estudo, amém? Eu tenho ali algumas folhas com uma matéria que vai ser dada hoje. Depois, se alguém estiver interessado, pode pegar, está ali na primeira fila. Tenho ali, salvo erro, 9 folhas. 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 1 ao verso 11. E diz assim a palavra do Senhor, amém? Peço aos irmãos a ficar um bocadinho de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Amém. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Podem sentar-se, amados, está bem? E antes de entrarmos neste primeiro slide, há uma coisa que é bom nós procurarmos entender. Em que contexto espiritual é que Paulo escreveu, nomeadamente o capítulo 12, 13, 14, à igreja de Coríntios? Qual a razão? Amados, a igreja de Corinto era uma igreja que, por aquilo que nós entendemos no contexto da epístola, era uma igreja onde havia uma grande manifestação de dons espirituais. E isso era ótimo. Mas, por outro lado, era também uma igreja desorganizada. Era uma igreja, como é que se diz em português, assim, um bocadinho à balda. Não. E daí a necessidade, porque Paulo não escreve por acaso, há uma razão para escrever. E daí então a razão de Paulo sentir a necessidade de escrever à igreja de Corinto para colocar em ordem, amém? A igreja de Corinto. Aliás, razão porque também no capítulo 11 ele ensina como ministrar a Santa Ceia. Porque havia desordem. Notem, ou seja, era uma igreja muito espiritual, mas onde se perdia, notem, se perdia muito em termos espirituais, exatamente por ser uma igreja um pouco abandonada, um pouco confusa, um pouco desorganizada. Se calhar pouco é a favor, seria muito, amém? E daí a necessidade do apóstolo Paulo escrever à igreja de Corinto e explicar, como, aliás, o versículo primeiro que nós lemos diz exatamente isto. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E infelizmente, meus amados, nos meios evangélicos de cariz pentecostal, e quero dizer, não somente nos novos movimentos que têm surgido, talvez nas últimas 3 décadas, mas mesmo até nos movimentos pentecostais tradicionais que saíram da Rua Azusa, conforme nós vemos no início do estudo acerca do historial da igreja, até nessas igrejas pentecostais tradicionais, mais antigas, por vezes, há determinadas confusões, há determinados desvios. E por vezes, meus amados, confunde-se inovação com unção. Confunde-se espetáculo com dom do Espírito Santo. E às vezes, meus
meus amados, eu fico triste como cristão de ver crentes que eu não duvido que amam a Deus, mas que aceitam, desculpem-me o termo, toda a porcaria que existe no meio evangélico. Isto é forte. Aliás, a razão por que estes estudos vão ser gravados é porque eu sei que vou mexer em matérias um bocadinho controversas, vou mexer, se calhar, em algumas ideias de religiosidade encascadas na mente de algumas pessoas, e para depois não dizerem que eu estou a ensinar heresias, eu resolvi gravar o estudo. Amém? E dizia eu então que há ideias tão encascadas que não têm nada a ver comigo. Eu falava há pouco tempo com alguém, um crente, e eu dizia, eu lamento que as pessoas dizem que a palavra de Deus é poder para transformar pessoas, que o Espírito Santo é o poder que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E, no entanto, inventam coisas que não têm nada a ver com a Bíblia para cativar, para ganhar pessoas. Ou seja, do mesmo modo que nós dizemos que a palavra de Deus tem poder, nós estamos a duvidar desse poder. Porque, meus amados, nós não temos que convencer ninguém de nada. Nós temos é que pregar a palavra. O Espírito Santo é que convence. Nós não temos que converter ninguém. Amém? O nosso dever é pregar a palavra de Deus, é evangelizar. Por exemplo, nós na Rede Box vamos para a rua, nós damos a cara, nós falamos de Deus, nós falamos do problema do homem que é o pecado perante Deus, do homem que quebra a lei de Deus, que o homem tem que se arrepender dos seus pecados, tem que aceitar a Cristo. Isto é o que nós fazemos na Red Box, na rua. E depois falamos pessoalmente com as pessoas, mas não obrigamos ninguém a converter-se. A nossa obrigação é pregar a palavra e estar disponível para conversar, para esclarecer as pessoas. Depois deixamos que o Espírito Santo faça o resto. Amém? E só um dia na glória saberemos o resultado de todo este trabalho, que tenho a certeza não é em vão. Mas sabe porquê que nós o fazemos? Porque acreditamos que a palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. Porque se não crêssemos, não iríamos para a rua. Do mesmo modo que se não crescemos, não estaríamos aqui. Amados, nós não temos que florear a palavra de Deus. Nós não temos que adulterar a palavra de Deus, tornando-a cativante para os outros. Porque se a palavra de Deus genuína não for cativante, não são as nossas invenções que vão cativar as pessoas. Aliás, nós podemos cativar pessoas. Podemos ter adeptos, podemos ter fãs, podemos ter membros, mas o importante não é isso. O importante é ter pessoas nascidas de novo, lavadas no sangue de Jesus. Pessoas transformadas. Amém? Este é o objetivo principal do Evangelho. Amados, nós vamos falar do dom do Espírito Santo. E uma coisa que se ouve há alguns anos para cá é falar em unção. Afinal, o que é unção? Amados, não vamos confundir unção com dons. A unção o que é? A unção é o momento em que alguém é ungido, é revestido do poder de Deus. Mas os homens inventaram a unção do riso, a unção do vento, a unção da inspiração. Eu não vejo nada disso na Bíblia. Eu vejo dons. Ou seja, capacidades extraordinárias dadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Amém? Mas os homens, amém, aparentando uma determinada espiritualidade e sei lá, aparentam um grande conhecimento de Deus, e vêm com revelações, porque Deus revelou isto, Deus revelou aquilo, Deus mostrou isto. Amados, eu acredito em revelações, eu acredito em profecias, eu acredito em sonhos, mas quando os membros estão de acordo com a palavra de Deus. E hoje, meus amados, no meio evangélico, há uma tolerância excessiva e perigosa com falsos profetas. Só por voltar a dizer, e não tenho problema nenhum em dizer isto, há não sei se é evangelista, acho que não é evangelista porque ele não prega o Evangelho, mas há um americano que faz grandes campanhas a nível internacional
ele fala da prosperidade. E, por exemplo, amados, ninguém é obrigado a aceitar a minha maneira de ensinar. Ninguém é obrigado. Mas eu não vou amaldiçoar quem não aceita a minha maneira de ser. E quando uma pessoa que se diz servo de Deus, ungido de Deus, amaldiçoa aqueles que não aceitam o seu ministério, não é homem de Deus. Nós não temos que amaldiçoar. Quando essa mesma pessoa diz que gostava de ter uma pistola do Espírito Santo para dar tiro na cabeça das pessoas que não aceitam o seu ministério, isso não é um homem de Deus. Não é um profeta. E quando essa mesma pessoa profetiza que um líder de um país comunista vai morrer no início do ano 2000 ou 2000 e pico, vai morrer, para que o país seja aberto ao Evangelho, e isso não se cumpriu. Já estamos em 2013, quase no fim de 2013, e não se cumpriu. Isso prova que ele é um falso profeta. E o que me espanta é que essa pessoa, a nível internacional e nos meios pentecostais, é aceito como um grande homem de Deus. E podemos dizer assim, mas os homens falham. É verdade, os homens falham. Mas na Bíblia, quando alguém se atrevia a dizer assim disse o Senhor, e a palavra não se cumpria, e era um falso profeta, ele era apedrejado. Deus não tolerava que alguém usasse o seu nome em vão. E este é um dos mandamentos de Deus: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando alguém se levanta a profetizar em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar, é um falso profeta e está a usar o nome de Deus em vão. E eu lamento, como disse há pouco, amém? Que no meio evangélico não haja discernimento. Só porque as pessoas fazem espetáculo, só por na cabeça das pessoas, as pessoas caem e fazem espetáculo. O que é interessante é que aquilo que é essencial, que é pregar o Evangelho, tu és um pecador, tens que arrepender dos teus pecados, tens que aceitar a Cristo como teu Salvador, senão vais para o inferno. Isto não é pregado, porque assusta as pessoas. Então damos um show, chamamos as pessoas à frente, mandamos-las para o chão, levantamos, mandamos-las para o chão. Amados, não foi isso que Jesus mandou fazer. Amados, é horrível ter vídeos de supostos servos de Deus que uma pessoa está endemoniada, liberta uma pessoa em nome de Jesus, depois amarra uma pessoa e dizem aos demónios para fazer isto, o demónio faz. E dizem ao demónio faz isto e ele faz, ou seja, a pessoa faz isso. E depois diz, olha, dá-me um tiro. E não acontece nada, agora vou dar um tiro e tu vais cair. E anda nesta brincadeira. E o povo diz amém e aleluia. Mas que é isto, afinal? Andamos a brincar aos cowboys com o poder de Deus, com a palavra de Deus. Amados, Jesus disse, ide e expulsai demónios. Não disse brincai com demónios. Não disse falai, dialogai com demónios. Disse, ide em meu nome expulsarão demónios. Amém? Mas não podemos brincar. Amém? E espero que com o estudo dos dons espirituais, muita dessa confusão seja dissipada. Amém? Porque, meus amados, não temos que agradar a ninguém. Não temos que ser simpáticos com alguém. Temos que ser fiéis à palavra de Deus. Amém? Amém. Amados, eu sei que isto é duro. Mas para mim é assim, é pão, queijo, queijo. Eu sempre fui assim. Amém? Não é presunção de que sei mais do que os outros, de que sou mais fiel do que os outros, mas é convicção daquilo que diz a palavra de Deus. No primeiro slide, nós vamos falar sobre os dons espirituais. Há 9 dons espirituais, que depois nós iremos entrar nesses dons, amém? A classificação dos dons. As primeiras 4 linhas, o que são os dons espirituais, quem recebe ou tem os dons espirituais, quando alguém recebe os dons, e há também os dons naturais. Vamos passar ao slide seguinte. Muito bem. Os dons espirituais são capacidades extraordinárias concedidas pelo Espírito Santo, visando a edificação e o crescimento da Igreja. Amém?
É interessante que Jesus disse aos seus discípulos, e está lá, Lucas escreveu no livro de Atos, no capítulo 1 e o verso 8, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, meus amados, os dons dão capacidades que as pessoas dele não tinham e que, através desses dons, essa pessoa está capacitada para ser útil na obra de Deus. Mesmo até aquilo que pode parecer de pouca importância, mas que alguém pode fazer. Ou seja, se é preciso fazer, então já não é de pouca importância. Amém? Porque se não tivesse importância, não é necessário fazer. Amém? Isso é uma coisa que, por exemplo, na construção de uma casa, tem os pedreiros, os trolhas, cada um na sua especialidade, e tem os serventes. E às vezes os serventes são olhados como, entre aspas, os mais inqualificados. Para entender? Aqueles que são olhados de certa forma com desdém pelos artistas. Mas o que é interessante é que os artistas precisam de serventes. E eles não são dispensáveis. Pelo contrário, eles são necessários. Se são necessários, são importantes. E com a igreja é exatamente igual. Aliás, não falando propriamente dos dons, mas falando dos membros, sim, em comparação com os dons, que diz que os membros do corpo todos fazem falta. E aqueles que parecem ser menos honrosos, lhes devemos dar mais honra, porque todos precisam de todos. Ninguém é dispensável. Amém? Então, os dons espirituais, eles são capacidades, amém, que são dados pelo Espírito Santo e só são dados pelo Espírito Santo. E é bom que, e nós iremos falar isto durante estas semanas, é bom que o crente tenha a vontade de servir a Deus, não na sua força, não na sua capacidade, não na sua inteligência, mas sempre ser um vaso usado pelo poder de Deus. E nesse sentido, o cristão tem que buscar dons de Deus. Amém? Deixem-me só fazer aqui uma parte. Eu acredito que um crente pode ter, eu uso a expressão ter entre colchetes, porque ter é assim, é uma força de expressão, porque nós não temos, não é nosso, é de Deus, que nos é emprestado. Não somos nós que usamos o dom, é o dom que nos usa a nós. Porque não somos nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Amém? Amém? Amém. Pensei que estavam a dormir, irmãos. Amém? Então, usamos essa expressão. Porque fulano tem o dom de. Amém? E eu acredito que um crente pode ter ou se manifestar nele mais que um dom. Mas uma ocasião, ouvia alguém, há já muitos anos, falar sobre os ministérios do pastor, do apóstolo e por aí adiante. E alguém dizia que o apóstolo é um servo de Deus que é revestido com todos os dons espirituais, com todos os novos dons. Amado, sinceramente, não vejo base bíblica para isto, porque a palavra apóstolo significa é enviado. E, por exemplo, eu posso acreditar, eu aceito o apóstolo hoje no sentido de que alguém é enviado. Um missionário é enviado para um lugar para pregar a palavra. E nesse sentido a palavra apóstolo aplica-se porque significa é enviado. Agora, no sentido de, por exemplo, Pedro, de João, de Mateus, amados, não há mais apóstolos como eles. Não há. Sabe porquê? Quando nós vamos ao livro de Atos, em que os 11 eles falam para substituir
Judas, uma das condições para que os candidatos pudessem preencher o lugar vazio de Judas era que esse alguém fosse testemunha do ministério de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Estão a entender? Não era um qualquer, não era quem queria. Tinha que preencher do discípulo que estava lá em oração, que eram cerca de 120. Buscaram alguém que, tal como aqueles 11, fosse testemunha do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Porque, embora os evangelhos falam em 12 e posteriormente em 11, não foram aqueles os únicos que foram testemunhas destas coisas. E eu aconselho a estudar o primeiro capítulo do livro de Atos e vão ver lá isto. Não é? Então, por isso, nesse sentido, de Pedro, João, aquele que dizemos, não há mais apóstolos. No sentido de ser enviado para pregar o Evangelho lá. Porque quem vai é enviado. Amém? Aleluia. E então esse alguém dizia que o apóstolo era revestido de todos os santos. E meus amados, eu dos anos de crente que tenho, ainda não vi todos os novos dons a serem manifestados numa só pessoa. Aliás, nem há necessidade disso, porque caso contrário, amém? Aquilo que Paulo diz da diversidade de dons, da diversidade dos membros e de cada um ser útil, não faria sentido. Uma só pessoa fazia tudo na igreja. Amém? Sim, se calhar, o problema é que teria um estatuto tão alto que seria incapaz de pegar uma pessoa e levar ao mesmo chão. Mas sabem de uma coisa? Um servo de Deus que se preza, tanto sabe estar num culto a pregar, como sabe estar com a vassoura na mão. Sabem? Bem, meus amados, vamos em frente. Eu quero avisar que quem não está habituado a ouvir-me vai se habituar. E assim eu tenho um esqueleto, mas há sempre costelas que vêm ao lado, está bem? Os dons sempre para crescimento e edificação da igreja só podem ser concedidos aos salvos e transformados pelo Senhor Jesus. Amados, não é qualquer pessoa que é fiel depositário, digamos assim, de um dom espiritual. Tem que ser crente nascido de novo. Tem que ser salvo. Está bem? Imagine o que seria uma pessoa que entra aqui pela primeira vez, nunca ouviu o Evangelho, e vamos imaginar que estamos a orar pelos enfermos. Essa pessoa vem orar. Não vem para que orem por ela, vem orar. Não faz sentido. Nem seria permitido. Porque os dons são dados às pessoas que se converteram a Deus, que se converteram a Jesus, que aceitaram a Cristo como seu Salvador, que foram lavadas, foram regeneradas, foram transformadas pelo poder de Deus. E são essas pessoas a quem Deus dá os dons. Amém? Ou seja, sem conversão, sem arrependimento, sem salvação, não há dons para ninguém. E mesmo assim, amém? E infelizmente, nem todos os crentes têm dons espirituais. E sabem porquê? Eu creio que em 99,9% dos casos são culpados dos crentes. Porque não buscam. Amém? Porque não buscam. E muitas vezes não buscam por negligência e às vezes por ignorância, por desconhecimento. Amém? Por exemplo, eu achei muito interessante a matéria, ter sido escolhida esta matéria para ser ensinada. Eu quero vos dizer que eu já dei tantos estudos bíblicos e eu mesmo nunca tinha dado um estudo sobre os dons espirituais. É a primeira vez que estou a dar. E no entanto já ensinei tanta matéria da Bíblia. Não. Quer na escola dominical, quer na escola bíblica, enfim, quer até em seminários, mas nunca dei um estudo específico sobre o dom do Espírito Santo. É o primeiro.
E o problema é este: nós não podemos buscar aquilo que desconhecemos. E por isso acho que é importante nós estudarmos esta matéria, amém? E que aqueles que até aqui o seu conhecimento era pouco ou nenhum sobre os dons, se comecem a interessar e dizer: eu quero ser útil na tua obra. Senhor, dá-me um dom. O cristão deve buscar. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que há um cristão que diz assim: eu queria ter o dom de curar. E acho que é maravilhoso ter o dom de curar. Mas, meu amado, se Deus não te der esse dom, se te der o dom de profecia, amém mesmo. Porque os dons são dados a cada um segundo aquilo que for útil para a obra. E Deus sabe melhor do que nós a área em que nós podemos ser úteis. Eu, quando me converti, eu era pior que um caniçal rachado a cantar. Hoje também não canto bem. Mas sabem que, vou-vos dizer que uma das coisas que eu queria era cantar bem. Não para exibição, mas para louvar a Deus. Bem, já melhorei um bocadinho. Mas sabe, realmente não tenho um ministério de louvor, de adoração. No sentido de ter uma voz firme, uma voz bonita e ficar seguro nas notas, eu não sei quanto, embora tenha alguma noção musical. Mas sabem uma coisa? Eu não fico triste por causa disso. Não fico aborrecido. Sabe porquê? Um dia, o pastor chegou à minha beira e disse: Gonçalo, os irmãos acham-me estranho o irmão não dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Mas há para quê? É que Deus transformou a voz do irmão. E a igreja fica admirada porque o irmão não dá testemunho. Assim, Deus mudou a minha voz. Nota que eu fui chamado à atenção para uma coisa que eu nem me tinha percebido. Sabe o que é que aconteceu? Pois outro dia, sabem que os irmãos dizem que via no irmão, quando me converti, via no irmão um desejo de servir a Deus. Mas o irmão tinha um problema. É que o irmão falava de tal maneira que comia as palavras e 50% daquilo que o irmão dizia as pessoas não entendiam. E eu fiquei assim, com cara de paz, a olhar para o pastor. Porque eu não tinha percebido disso. Ou seja, eu nunca ganhei uma voz para cantar, mas por graças a Deus que ganhei uma voz para pregar e para ensinar. Irmão, eu não fico zangado por causa disso, pelo contrário, cada um é usado para aquilo que é útil. Graças a Deus que há sempre alguém que é usado no louvor, na adoração e leva a igreja a uma comunhão espiritual com Deus. É ótimo, é maravilhoso, irmãos. Se não é feito por mim, não me interessa. Graças a Deus por aqueles que Deus usa nesse sentido. Glória a Deus. Agora, a nossa obrigação é buscar, é clamar a Deus: Senhor, eu quero que tu uses nas tuas mãos, dá-me um dom, um só que seja, mas dá-me. E podes perguntar assim: bem, mas quando é que eu vou saber que tenho o dom? Aquilo que tiver na tua mão para fazer a obra de Deus, faz. Tu vais descobrir o dom que Deus tem. Não faças como às vezes, infelizmente eu assisti, chegar ao pé do irmão, vai dar uma palavra, vai ler, vai dirigir: não estou preparado, não sei quantos. Irmão, nunca vai saber quando é que tem o dom. A primeira vez que o pastor chegou à minha beira me disse: Mousada, no próximo culto tu vais pregar. Eu era novo convertido, tinha poucos meses de convertido. Julho, agosto, setembro, tinha 4 meses e meio de convertido. E o pastor chega à minha beira: Mousada, tu vais pregar na quinta-feira. Isto foi uma terça. Eu fiquei apavorado, mas só tive uma resposta: pastor, ora por mim. Na quarta-feira tivemos uma reunião improvisada, não foi combinada, na casa do pastor, fizemos uma reunião familiar e toda a gente orou, porque na quinta-feira o Gonçalo ia pregar. E sabem uma coisa? Desde essa quinta-feira até hoje, eu dou graças a Deus pelo privilégio de pregar a palavra. Eu não disse que não. Eu não disse: pastor, ainda é cedo, não estou preparado. Eu disse: pastor, ore por mim. Se Deus te incumbir de alguma coisa pela boca do pastor, não diga: não estou preparado, faz. Nem que faça
primeira, mas faz e vais descobrir o dom que Deus te deu. Amém? Existem duas correntes de pensamento. Isto é, o plano em que alguém recebe os dons, que é, no primeiro slide, na linha B, aliás, na linha C, quando é que alguém recebe o dom? Há duas correntes de pensamento. Primeira corrente, acreditam que todo crente salvo tem pelo menos um dom que lhe é dado a quando da sua conversão. Em Atos capítulo 12, verso 38, no dia de Pentecostes, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo. Eu conheço alguns crentes que não são de cariz pentecostal, mas não deixam de ser crentes. Amém? Não deixam de acreditar na salvação, de acreditar na palavra de Deus. E eu os considero como irmãos de fé. E um dia falava com um desses irmãos, por quem tenho, não desfazemos aqui por sermos grande estima em consideração. E falávamos porque em 1993 o evangelista Billy Graham fez uma campanha da Alemanha que foi transmitida para mais de 30 países na Europa via satélite. E nós aqui em Gaia, algumas das igrejas de Gaia organizamos uma comissão e eu fiz parte dessa comissão. E precisamente por isso falava com o irmão que era coordenador da comissão, e ele dizia-me, não sendo de cariz pentecostal, dizia que ele acredita, e é prática nas igrejas não pentecostais, que quando a pessoa se converte, aceita Jesus e é batizado, conforme Atos 2,38, e como Pedro diz, e recebereis a virtude do Espírito Santo, diz que nesse momento a pessoa, sem nenhum sinal exterior, conforme foi dado aqui no estudo acerca do batismo, que fala línguas estranhas como sinal do recebimento do batismo, ou seja, segundo aquele irmão, não há manifestações exteriores, mas que a pessoa é batizada do Espírito Santo. E então a primeira corrente acredita que no momento em que alguém se converte e se torna templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz, automaticamente ela passa a ter um dom. E eu ouvi ao longo dos anos muitos irmãos dizerem: eu sei que tem um dom, mas não sei qual é. É muito triste isto, sabe? Mesmo no meio pentecostais, há quem creia que quando a pessoa se converte, automaticamente, porque é tempo do Espírito Santo, passa a ter um dom. A segunda corrente, vamos passar ao slide seguinte, a segunda corrente diz que os dons são recebidos com o batismo do Espírito Santo. Analisando o livro de Atos, verificamos que os dons são manifestos nos crentes depois dos mesmos serem batizados no Espírito Santo. Logo, a conclusão é que os dons espirituais são inerentes ao batismo no Espírito Santo e não à conversão. Voltando a Atos capítulo 1 e verso 8, Jesus diz: recebereis poder e serem minhas testemunhas. Esta é a ordem que Jesus diz. Notem, primeiro há a conversão, a pregação do Evangelho, e depois diz: recebereis poder. E aqui não, o recebereis poder não tem nada a ver com ser morada no Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Daquilo que nós vemos no livro de Atos, é que cerca de 120 estavam no cenáculo orando, não deram testemunho. Estiveram ali 10 dias em oração. E no último dia, que era o dia de Pentecostes, diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E depois, por causa dos comentários que houve, Pedro e os demais apóstolos se levantaram e Pedro, tomando a voz, ele pregou o Evangelho pela primeira vez, explicando que aquilo que o povo, os peregrinos de Valém seguiu, não era o facto de eles estarem embriagados, mas era o cumprimento da profecia de Joel. E pegando nesta palavra, ele prega o Evangelho. Ele fala de Jesus que morreu e ressuscitou pelos pecados de todos, de tal maneira que o povo pergunta-lhe no fim: e então o que faremos? E ele diz: arrependei-vos e ser batizados. E diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos que naquele dia se agregaram ou foram salvos cerca de 3
E nós vemos depois disto, amém, por exemplo, no capítulo 3, que Pedro e João vão ao templo orar, há um paralítico que ali está, amém, e ele diz: não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o dom de curar se manifestou, porque o paralítico foi curado em nome de Jesus. Amém. E é interessante que quando o povo olha para Pedro e para João, fica um atónito que seria normal, amém? E eles dizem: não olheis para nós como se isto que vedes fosse a virtude ou fosse nosso. E Pedro, mais uma vez, prega o Evangelho e diz que o facto daquele homem ter sido curado não se deve a eles, mas à operação do Espírito Santo. E isso é o que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Filipe, por exemplo, vai à cidade de Samaria e prega o Evangelho. Filipe era um homem batizado com o Espírito Santo, era um evangelista, era um diácono, amém? E ele vai à cidade de Samaria e prega o Evangelho. E diz a palavra no capítulo 8 que muitos eram curados, o dom se manifesta. E é isso que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Apesar de haver duas opiniões, esta é a minha opinião, que não quero que tenham como doutrina fundamental e temos que acreditar naquilo que Lousada diz, mas à luz do contexto do livro de Atos dos Apóstolos e por aquilo que eu conheço da história da Igreja, amém, os dons do Espírito Santo são otorgados, são dados após o batismo do Espírito Santo. A questão dos dons se manifestarem ou não já depende daquele a quem Deus o dão. A pessoa pode ser negligente. O apóstolo São Paulo dizia ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. Nós podemos ser desobedientes. Amém? Deus pode nos dar uma tarefa para desempenhar e não a fazermos. Amém? Agora é lógico, como há pouco eu identifiquei. Se quando somos chamados a fazer alguma coisa na obra de Deus e nos recusarmos sistematicamente a fazer, amém? Nós podemos ter algum dom e estamos enterrados, não estamos a usá-lo. Estamos a ser inúteis. Mas sabem que, deixem-me dizer isto aqui, vem atrás do foice, às vezes é lamentável que aqueles que têm a oportunidade de fazer e não querem, depois queixam-se que não têm a oportunidade. E às vezes, irmãos, deixem-me dizer isto, há crentes nas igrejas, anos assim, que nunca fazem nada. E quando vem algum novo convertido, o seu Deus fica com inveja. Mas agora converteu-se há pouco tempo e já prega, e já ora, e já faz, já aconteceu. Não. Porquê? Porque aquele novo convertido se disponibilizou, não foi para o pastor, foi para Deus. Amém? Se disponibilizou. E como está disponível, Deus o usou. E havia uma frase que se tornou usual usar nos cultos, que Deus não usa os capacitados, mas os disponíveis. Amém? Amém. Há muita gente que tem, olha, eu tenho um cliente que vinha saber, também viveu em Angola, era engenheiro numa zona agrária mais conhecida em Angola, ficava na região do Plano. E ele tem uma filha que estudou Direito, formou-se em Advocacia e não exerce, porque não gosta daquilo que tirou. Ou seja, gastou tempo, gastou dinheiro para nada. Amém? E infelizmente também há crentes assim. Amados, passamos ao outro. Sim, peraí, olha, põe atrás. Exatamente. O supremo propósito do batismo do Espírito Santo é capacitar a Igreja a receber os dons espirituais e ministérios para a sua edificação, para testemunhar de Jesus de uma forma eficaz. Amém? Como disse no princípio, nós não temos que convencer ninguém de coisa nenhuma. Amém? Por exemplo, eu estou a dar um estudo da palavra de Deus. E eu estou-me baseado no contexto bíblico e também em alguma experiência que já tenho de alguns anos de experiência. Amém?
Mas eu não obrigo ninguém a acreditar naquilo que estou a dizer. Há uma coisa que eu quero. Quando eu leio um versículo bíblico, pelo menos na Bíblia, eu acho que as pessoas devem crer. Amém? Amém ou não? Amém. Devem crer. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? E uma coisa, meus amados, que eu sempre ensinei, e às vezes eu na brincadeira pegava assim uma ratoeira. Amém? Eu dizia sempre: se um dia eu, Lousada, estiver a pregar ou a ensinar alguma coisa que os irmãos saibam que não está de acordo com o contexto bíblico, chamem-me a atenção. Digam-me, isso não está de acordo. E às vezes, por brincadeira, principalmente em estudos bíblicos, eu às vezes metia uma pena, assim, e havia sempre quem dissesse: mas isto não está na Bíblia. E eu dizia assim, não, mas eu é que sou o pastor, é que estou a ensinar. E a resposta vinha logo depois: mas foi dito isto, como quem? Se disser alguma coisa que não está no contexto bíblico, podemos chamar a atenção. E é assim mesmo que deve ser feito. Amém? Um pastor convidou um conferencista para fazer uma conferência lá na igreja. Era para durar uma semana. Bem, na primeira noite, o conferencista, muito badalado, muito famoso, na primeira noite, ele com a Bíblia fechada, e e não citou um único versículo bíblico. Nem leu a Bíblia, nem citou um único versículo bíblico. Mas era um homem eloquente. Na segunda noite, exatamente a mesma coisa. Falou. Claro que aquilo era estranho. Porque era uma igreja que estava habituada a ler a Bíblia. E na terceira noite aconteceu a mesma coisa. O pastor não tem mais nada. E no fim, chamou o conferencista à parte e disse: estou aqui sistemático, porque eu convidei o irmão para dar uma conferência bíblica, e é a terceira noite em que o irmão não abre a Bíblia e não faz uma única citação bíblica. E então aquele conferencista de peito inchado e talvez de rabo aberto, tipo babão, diz: a Bíblia? Oh, meu pastor, o meu conhecimento já está muito além da Bíblia. O pastor disse: bom, irmão, tu agradeço por ter vindo, dispensar-me o seu serviço, amanhã já não se. E eu tenho que bater palmas ao pastor que faz isso. Já está para além da Bíblia. Mas afinal, quem é que tem mais conhecimento do que Deus? Quem é que conhece a mente de Deus para o sondar, para o ultrapassar? Meus amados, eu já andei de avião e digo-vos: é muito bom andar de avião. E mais ou menos tenho uma noção de como é que os aviões funcionam. Mas se eu estiver ao pé de um engenheiro de construtor de aviões e ele me explicar os termos técnicos todos, eu vou-me perder, não vou perceber patavina nenhuma, não entendo nada. Eu só sei que o avião anda, voa. Isso eu sei. Agora, há muita coisa que me escapa, não entendo. Meus amados, nós podemos ser muito inteligentes, mas a nossa sabedoria não é nada perante Deus. E por conseguinte, quando nós somos chamados para partilhar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que devemos partilhar. Bem, seguimos em frente, nós temos que terminar por isso. Ora bem, além dos dons espirituais, há também dons naturais. Ou seja, por exemplo, já foi lido aqui no último estudo acerca de Apolo, Atos capítulo 18, versos 24 a 25. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Os irmãos fiquem descansados, quando
passar de sexta-feira, vou começar a ler versículos. Amém? Hoje é assim mais a modo de introdução. Mas é uma introdução necessária. Amém? Apolo era um homem eloquente. Ou seja, era um homem que tinha um dom natural de oratória. E há pessoas que são bons oradores. Um dia, dois pastores, na casa deles, estava assim numa conversa entre amigos e começaram a contar anedotas. Não anedotas inocentes. Eu sei porque eu estava lá. E um deles, e sabem que uma das características de um bom contador de anedotas é pegar uma anedota que às vezes não tem graça nenhuma, contar essa anedota com graça, sem se rir e sem usar palavrões. Mas consegue contar de maneira que as pessoas achem graça. Se riem. E às vezes pegam-se. E então, um dos pastores mais novo contou uma anedota. E diz o outro assim, o mais velho para ele: tu és um bom orador. Porque um bom contador de anedotas é um bom orador. E há pessoas que realmente têm, por isso, é um exemplo, um bom dom de oratório. Têm um falar fácil, são convincentes, conseguem explanar um assunto, conseguem explicar o assunto e mostram conhecimento e capacidade de transmitir. E há pessoas que têm este dom natural, que é o caso de Apolo. Não tem nada a ver com o dom de sabedoria, ou com o dom da ciência. Há um dom natural que a pessoa tem. Mas que eu acredito que quando alguém tem um dom natural, porque neste caso, o de Apolo, que quando ela se converte, uma das coisas em que se marca, que certamente ela será útil, será na pregação e no ensino. Então Deus pode pegar nesse dom natural. Podemos dizer assim, até vai aumentar esse dom. Vai reforçar esse dom da pessoa. Para que essa pessoa agora que se converteu seja útil na pregação e no ensino da palavra. Sabe porquê, meus amados? Eu disse há pouco que nós devemos buscar dons. E Deus pode não nos dar o dom que nós queremos. Mas temos que aceitar aquilo que Deus nos dá e pôr em uso aquilo que Deus nos dá. Não podemos ficar revoltados a querer ser pregadores e não somos. Porque nem todos são pregadores. Amém? Nem todos são pregadores. Nem todos têm dom de curar. Isto é um ponto que depois nós iremos falar mais detalhadamente. Porque nem todos podem fazer a mesma coisa. Porque se todos fizessem a mesma coisa, haveria muito mais por se fazer que não era feito. Amém? Não temos que ter inveja. E também não podemos, não devemos querer ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Porque vamos fazer a asneira em cima de asneira. Infelizmente, o meio evangélico, as igrejas, graças a Deus, não falam de pessoas pretenciosas que querem fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Querem ocupar o lugar que Deus não lhes quer dar. Porque o único objetivo é alimentar o seu ego. Não, é alimentar o seu ego. Infelizmente não. E essas pessoas, em vez de serem uma bênção, são, desculpem-me o termo, são um estupro. Porque não querem descer do seu ego e ser apenas aquilo que Deus quer que ele seja. Eu me recordo de um coro que um jovem, uma ocasião, nos ensinou como é que é. Não quero ser ouro nem prata, não quero ser bronze nem cristal, eu quero ser barro em tuas mãos. Não é nada. É isto que nós temos que ser, barro.
E Deus nos moldará conforme a sua vontade e seremos úteis para aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? E por hoje nós vamos ficar por aqui, porque já são 10 menos 10 e o pastor ainda me desclassifica. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Pai do céu. Os irmãos estão preparados, o pastor disse que seria 3 ou 4 semanas, nunca será menos de 4, mas também nunca será mais de 20. Amém? Não, sério, no máximo serão 5. Isto porquê? Porque nós queremos, é exemplo que foi feito aqui com o estudo acerca do batismo do Espírito Santo, que eu acho que se deve repetir periodicamente. Amém? O culto em que haja tempo dos crentes virem à frente buscar o batismo do Espírito Santo, buscar a renovação do Espírito Santo e ao mesmo tempo buscar o dom do Espírito Santo. E esta é a exortação que eu deixo, irmãos, a partir de hoje, nas vossas orações, não cessem, nunca deixem de dizer: Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos, dá-me um dom. Senhor, vê aquilo em que eu posso ser útil na tua obra. Basta-nos ter um coração disponível, meus amados. Deus vai nos usar. Amém? E se um dia Deus mandar um pastor ou outro irmão dizer: irmão, é preciso fazer isto, não fique assustado, não fique assustado, pode ficar assustado, mas não diga não, faça, dê o melhor, ainda que cometa erros, mas faça, porque cometendo erros você vai aprender. Se você não cometer erros, nunca aprende e nunca faz nada. E meus amados, nestes anos todos que eu tenho de servir a Deus, eu aprendi mais com os erros do que com as coisas que eu fiz bem feitas. Sabe? Aprendi mais com os erros do que com as coisas que foram bem feitas. Vamos orar, está bem? Pai querido, nós te damos graças, te damos louvores. Te agradecemos a oportunidade, Pai, de ministrar a tua palavra. Queremos, ó Deus, que tu nos dês entendimento e sabedoria para que possamos aprender de ti, Senhor. Que não seja dito a nós aquilo que Paulo, infelizmente, disse à igreja de Corinto, que não queria que eles fossem ignorantes. Pai, nós não queremos ser ignorantes da tua palavra. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua sabedoria, usa-nos nas tuas mãos e dá-nos vontade, Pai, de buscarmos o dom do teu Espírito Santo. Tu não tens ferramentas para enforjar na tua igreja. Tu tens ferramentas que queres usar nas tuas mãos para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, Pai. Nos orienta em todas as coisas, Pai, para a tua